A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 28 e versículo de número 20, que vai nos dizer assim: Disse Davi a Salomão, seu filho: Sê forte e corajoso e faze a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Que nós vemos Davi encorajando o seu filho Salomão a ser forte, porque grande era o propósito de Deus na vida dele. Deus, ele me trouxe aqui com esta palavra para te dizer que é tempo de você ser forte. Grandes coisas o Senhor tem para fazer na sua vida e Ele não errou o endereço quando Ele te escolheu. Tem pessoas que estão me ouvindo neste exato momento que perguntaram a Deus: Deus, o Senhor não errou o endereço quando o Senhor me escolheu, não? Porque eu sou incapaz, porque eu não consigo fazer aquilo que me foi designado para ser feito. E o Senhor está dizendo: eu sou o Senhor que estou te encorajando com esta palavra, te capacitarei e você vai fazer aquilo que eu designei para sua vida. Irmãos, guarde na tábua do seu coração de uma vez por todas. Quando Deus chama, Ele capacita. Quando Deus chama, Ele instrui, Ele mostra o caminho. Ele mesmo vai fazer tudo o que precisa ser feito para que você viva o propósito dEle na sua vida. O impossível, quem faz é Deus, irmãos. Não é você quem vai fazer o impossível, você se posiciona. Você sempre está ali disponível, obediente, é Deus quem faz a parte dele. Deus seria com Salomão. Você observa que Davi sabia que não era fácil a missão de Salomão, assim como a sua também não é, e Deus sabe disso. E hoje, como um pai que te ama, ele te encoraja, dizendo assim para você: eu te escolhi. Eu sou o Senhor que te capacitarei. Você não queria a resposta? Você não estava pedindo para Deus te mostrar? E Ele está dizendo para você: eu vou te capacitar. Declare comigo: eu recebo de Deus capacitação para viver os propósitos dEle. Eu recebo de Deus capacitação para viver os propósitos dEle. Deus vai te capacitar. Ele está te fortalecendo através dessa palavra para você lembrar todos os dias que foi Ele quem te chamou, que foi Ele quem te escolheu e que Ele se responsabiliza por você. Deus não errou o endereço. Ele escolheu foi você. Ele não vai escolher outra, ele não vai escolher outro. Talvez nesse momento você está dizendo: Deus, chama outra pessoa. Tem pessoas melhores do que eu e Deus está dizendo: é você. Eu não abro mão de você. Eu confiei grandes propósitos a você. Quando Deus entrega grandes propósitos, irmãos, nós vamos precisar ser fortes nele. Nós vamos precisar ter a nossa fé convicta no Senhor, porque quando nós olhamos para as nossas imperfeições, quando nós olhamos para a improbabilidade da nossa vida, a gente muitas vezes acaba esmorecendo. Acabamos ficando frustrados porque olhamos para aquilo que é contrário. Muitas vezes nossos olhos físicos vão sempre fitar naquilo que é contrário, mas o Senhor está dizendo: olhe para a promessa, não olhe para aquilo que os teus olhos estão contemplando, não olhe para aquilo que parece, mas comece a olhar para o Senhor. Salomão, humanamente falando, era incapaz de viver a missão. Salomão não se sentia preparado, foi tanto que Salomão disse ao Senhor, ele disse ao Senhor que o ajudasse, para que ele pudesse ali cuidar do povo do Senhor, para que ele tivesse sabedoria. Então, Salomão, ele mesmo se sentiu incapaz. Mas o Senhor estava com ele. Deus está dizendo: eu estou contigo. Eu te fortaleço, eu te sustento, eu te ajudo. Eu não errei o endereço quando eu te escolhi. Grandes homens de Deus, irmãos, também olharam para suas imperfeições e se sentiram incapazes de viver o propósito de Deus. Mas nem por isso eles deixaram de viver. Salomão foi um exemplo muito claro de que quando Deus chama, ele capacita.
Quando Deus chama, Ele entrega aquilo que você precisa para viver o propósito dele. Eu vou repetir para você entender. Quando Deus chama, Ele entrega aquilo que você precisa para você viver o propósito dele. Deus vai te capacitar, Deus vai te fortalecer, Deus vai trazer sabedoria, conhecimento, inteligência, eloquência, o que Ele precisar usar na sua vida. Se você estiver disponível para viver a vontade dele, Ele mesmo vai trazer para sua história a capacitação. Ele mesmo vai trazer para você o que você precisa. Se Deus diz que vai fazer coisas grandes através de você, acredite. Não seja uma pessoa que fita os olhos na impossibilidade. Não seja alguém que olha para aquilo que é impossível, para aquilo que é improvável, como se fosse maior do que o nosso Deus. A promessa de Deus para Salomão era muito maior do que aquilo que ele estava vendo diante dos olhos dele, a sua incapacidade. Você olha para você e você vê incapacidade. Você olha para você e você diz: Deus, são muito grandes os teus sonhos, são muito grandes os teus projetos e eu não sei se eu consigo chegar. Eu não sei se eu consigo viver. Deus está dizendo: você vai, porque eu sou o Senhor que te fortaleço. E eu estou dizendo para você hoje: não temas. É uma resposta de Deus. Não tenha medo. Foi isso que Davi disse aqui para Salomão. Seja forte e corajoso e faze a obra. Não temas nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Ou seja, Salomão tinha uma convicção, Deus estava com ele. E essa mesma convicção Deus está lhe dando hoje. Que Ele está contigo. O Senhor está dizendo: não te desanimes. Muitas vezes as circunstâncias, muitas vezes as impossibilidades vão tentar te desanimar, te desencorajar. Mas o Espírito Santo está dizendo para você hoje, através dessa palavra: olhe para aquele que te chamou, pois Ele te chamou, Ele te capacita e Ele te fará viver a promessa dEle para a sua vida. Declare comigo: eu vou olhar para Deus, pois Ele fez a promessa para mim. Eu vou olhar para Deus, pois Ele fez a promessa para mim. Quando você começa a olhar para Deus, é diferente. Quando os teus olhos estão no Senhor e não nas impossibilidades, e não nos problemas, e não naquilo que é impossível, você começa a ter força para você viver aquilo que Deus designou para a sua vida. Eu vejo Deus, através dessa palavra, fortalecendo pessoas, dizendo para você: eu estou contigo. Você não queria sinais? Pois é, eu te capacitarei. É muito grande o que eu tenho contigo, é muito grande o que eu te prometi. Talvez Deus te fez promessas de salvação que são grandiosas dentro da tua casa, mas você olha para você e você diz: Deus, eu não sei se eu consigo vencer, eu não sei se eu consigo realmente ser a coluna desta casa, trazer a salvação para este lugar, porque tem sido difícil. O Senhor está dizendo para você: continue, porque se eu falei que vou salvar, eu vou salvar. Eu estou te sustentando, eu estou te ajudando para que você siga firme e os meus propósitos aconteçam na sua história. Os propósitos de Deus aconteceram na história de Salomão, porque o Senhor trouxe para ele o que ele precisava. Declare comigo: eu creio que Deus está trazendo o que eu preciso para que eu possa viver os propósitos dele. Eu creio que Deus está trazendo o que eu preciso para que eu possa viver os propósitos dele. Salomão não poderia desanimar. Salomão não poderia temer. Muitos obstáculos, irmãos, vão estar diante de nós. Muitos obstáculos vão vir para as nossas vidas para tentar nos parar. Mas a gente não pode desanimar. Hoje o Espírito Santo, ele fala contigo: não te desanimes, não tenha medo, não olhe para aquilo que é impossível, mas fite os teus olhos no Senhor. Você quer ter força para vencer? Você quer ter força para viver os propósitos de Deus? Tem pessoas aqui que dizem: o que eu mais quero é viver os propósitos de Deus, é viver o que Ele tem para mim. Pois é, então não olhe para o cenário. Não olhe para aquilo que é impossível. Não olhe para aquilo que, humanamente falando, é improvável. Mas fite os teus olhos em quem te fez a promessa. Lembrando que Ele é fiel para cumprir a palavra dEle. Lembrando que quando Ele manda, Ele garante. Lembrando que o que Ele chama, Ele capacita. Ele mesmo forja o caráter. Ele mesmo trabalha. Ele mesmo anima. Ele mesmo fortalece a fé. E foi Deus quem te chamou. E Ele está hoje confirmando que Ele não errou o endereço. E que grande é a obra que Ele tem para fazer através de ti. Por isso você não vai desanimar.
Por isso você não vai parar. Por isso você não vai desistir. Irmã, eu entrei aqui pensando em desistir. Tem gente que entrou aqui, irmãos, pensando em parar, pensando em retroceder, porque está vendo que grandes são os obstáculos, grandes são as impossibilidades, as improbabilidades, para que você viva o propósito de Deus. E Deus está dizendo para você: lembra-te que eu sou maior do que a impossibilidade, do que os problemas, do que a improbabilidade. Eu sou maior do que tudo que se coloca diante de ti para tentar frustrar os meus planos na tua vida. Não é você sozinha. Não é você sozinho que vence batalha. Porque se fosse você sozinha, se fosse você sozinho, certamente você não aguentaria não. Certamente você não chegaria nem até aqui como você chegou. Mas é porque Deus te sustenta. É porque Deus está contigo. Davi, ele estava aqui incutindo na mente de Salomão: não esqueça que Deus é com você. Se Deus está contigo, você não precisa temer. Se Deus está contigo, você vai conseguir vencer. Se Deus te escolheu, Ele mesmo te capacita, Ele mesmo te fortalece, Ele mesmo te anima. Tome posse desta palavra com a convicção de que Deus não errou o endereço, mas Ele escolheu você, Rabacanturibiandaraia. Ele não abre mão de ti, Ele não abre mão dos projetos que Ele tem na sua casa, no seu ministério, na sua vida. É quando Deus fala que Ele vai fazer, Ele faz, pois Ele é Deus. Aí você observa aqui Davi dizendo que o Senhor não deixaria Salomão e nem desampararia ele, que Deus estaria sempre com ele, que era para ele fazer a obra, para ele fazer aquilo que foi designado para ele. Você tem que fazer o que foi designado para você fazer. Faça a sua parte, porque certamente Deus está fazendo a dele. Faça a sua parte, porque certamente, meu irmão e minha irmã, Deus vai te surpreender. Quando nós nos posicionamos diante de Deus e resolvemos não olhar para as impossibilidades e resolvemos não fitar os nossos olhos naquilo que é impossível, mas resolvemos olhar para o Senhor, crendo nele, confiando que Ele está conosco, Ele mesmo nos capacita. Salomão chegou a vivenciar a conclusão da grande obra que Deus entregou nas mãos dele. Sabe por quê? Porque ele confiou no Senhor e Deus estava com ele, como Davi disse aqui. Até o final, Deus esteve ali com ele, ele concluiu aquela obra. Deus está dizendo: a obra não vai ficar pela metade. Aquele que iniciou a obra na sua casa, aquele que iniciou a obra no seu casamento, aquele que iniciou a obra no seu ministério, na sua família, é fiel para concluir. Deus não deixa a obra pela metade. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que não deixa a obra pela metade. Eu sirvo a um Deus que não deixa a obra pela metade. Deus não deixa. Você verá conclusão, você vai ver salvação, você vai ver restauração, você vai ver cura, você vai ver o que Deus disse que você iria viver, porque você vai lembrar diariamente quando vier a vontade de desistir, quando vier a vontade de desanimar, quando você olhar para você e você ver a incapacidade, quando você olhar para você e você disser assim: é impossível de eu viver as promessas, os propósitos de Deus. Você vai lembrar diariamente: quem me chamou é maior do que as impossibilidades. Quem me chamou é todo poderoso e Ele não erra endereço quando Ele escolhe. Se Ele me escolheu, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esta palavra está te fortalecendo. O Senhor está dizendo: seja forte, seja corajoso, não te desanimes, eu estou contigo, não irei te desamparar, eu sou na tua vida, eu não errei o endereço quando eu te escolhi. Irmãos, Deus é tão perfeito que Ele trouxe pessoas aqui que têm grandes projetos. Ele trouxe pessoas aqui que têm grandes sonhos, porém o cenário é contrário. E Deus está dizendo: mesmo que o cenário seja contrário, eu sou contigo. Mesmo que a porta esteja fechada, eu sou contigo. Mesmo que haja circunstâncias contrárias, eu sou contigo. Se Deus está com você, certamente você viverá os propósitos dele. Você viverá aquilo que ele designou para você, pois ele é perfeito, ele é fiel, ele não erra endereço. E ele está dizendo para você: os meus propósitos na sua vida acontecerão. Você não pode deixar o momento,
Você não pode deixar as impossibilidades, as lutas, as dificuldades ditarem como vai ser o fim da sua história. O que você precisa crer na palavra. Deus, ele não errou o endereço quando ele escolheu a Salomão. Não foi Davi que escolheu a Salomão para reinar, foi Deus. Não foi Davi que escolheu Salomão para construir o templo, foi Deus. Se Deus escolheu, é porque Deus sabia, irmãos, o que ele mesmo faria para capacitar a Salomão. A mesma coisa na sua vida. Se ele te escolheu na sua casa, você... Mas, irmão, eu sou improvável. Eu sou aquele que me acho incapaz. E Deus está dizendo, são esses que eu escolho. São esses que compreendem que não são nada. Porque, irmãos, nós não somos nada. Nós não temos nada se do céu não nos for dado. Toda honra e toda glória é para o Senhor. Então Deus chama pessoas incapazes mesmo, para que o poder dele se aperfeiçoe na nossa fraqueza, para que a gente entenda que não é sobre nós, mas é sobre ele. Declare comigo, não é sobre mim, é sobre o Deus que eu sirvo, é sobre ele ser glorificado. Não é sobre mim, é sobre o Deus que eu sirvo. É sobre o nome dele ser glorificado. O nome do Senhor tem que ser glorificado. Por isso ele escolhe gente incapaz. Por isso ele escolhe gente que tem medo. Por isso ele escolhe gente que acha que não vai conseguir. Por isso ele escolhe pessoas que se sentem incapazes. Por quê? Porque o poder dele é que vem sobre a nossa vida e nos faz viver o que ele disse. Pois toda honra de Biancho Candaraia e toda a glória é dele. Declare comigo, eu sirvo a um Deus que toda honra e toda a glória é dele. Eu sirvo a um Deus que toda honra e toda a glória é dele. Faça a obra, seja forte, não tenha medo, não te desanimes, porque o Senhor, nosso Deus, há de ser contigo. Ele não te deixará, nem te desamparará até a conclusão do propósito que ele entregou nas suas mãos. Seja fiel até o fim. Guarde o propósito, pois Deus está contigo. E esta palavra é uma confirmação dele, de que ele te escolheu e não abre mão de você. Os propósitos de Deus na sua vida acontecerão, pois Deus escolhe quem ninguém escolheria e ele mesmo capacita cada um de nós para vivermos o que ele tem designado para a nossa história. Deus não errou o endereço quando ele te escolheu. Ele escolheu você mesmo, que é incapaz e imperfeito. Você que olha para você mesmo e não consegue ver o que Deus disse que você seria. Pois é, você vai chegar lá. Você vai viver os propósitos de Deus como Salomão viveu. Pois Deus não erra endereço quando ele escolhe. Ele te capacitará. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Senhor, tu és fiel. O Senhor é um Deus, Pai, que responde de maneira muito clara. Eu tenho certeza, convicção de que esta palavra é uma resposta. É o Senhor dizendo que como o Senhor escolheu a Salomão e o Senhor não abriu mão dele, Pai, porque Salomão não era escolha de Davi, mas era tua. Assim o Senhor está falando com os teus filhos. Você é minha escolha. Eu te escolhi, eu te capacito, eu te fortaleço. Você vai viver o que eu falei. Você vai ser usado como eu disse que você seria. Você vai ser canal de bênção no meio dos teus, porque eu te fortaleço para você não desistir. Deus está fortalecendo pessoas aqui para não pararem, para não desistirem. Receba hoje um ânimo, receba hoje uma força, um fortalecimento da tua fé, porque aquele que começou a boa obra vai trazer a conclusão e não ficará pela metade. Aquilo que ele tem contigo e com a tua casa, aqueles propósitos que ele te entregou, ele mesmo vai te capacitar para você vivenciar, diz o Senhor. Deus, obrigada pela capacitação. Obrigada, Senhor, porque o Senhor hoje anima os teus filhos para que eles compreendam que eles viverão os propósitos do Senhor na vida de cada um deles. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai, escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus.
são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também, que o Senhor tome, Pai, cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado, que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja testemunho para os teus filhos contarem, Senhor, e que tudo seja para honra e glória do teu nome. Pai, eu te peço também que o Senhor abençoe e prospere aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, que o Senhor conceda, Pai, o desejo do coração deles, segundo a tua vontade, o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus disse para você que Ele está contigo. E quando Deus está conosco, irmãos, quando Deus tem um propósito na nossa vida, ninguém pode invalidar o que Ele determinou. Deus mesmo fortalece, Deus mesmo anima, Deus mesmo ajuda, capacita. Lembre-se, a sua capacidade não vem de você mesmo. Você não tem que olhar para você e se achar capaz, não. Você tem que olhar para o Deus que nós servimos e ver nele a capacidade que você precisa, pois Ele entrega nas suas mãos o que você necessita para vencer e para viver os propósitos que Ele mesmo designou para a sua vida. Deus é contigo. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.